meditando a respeito hoje de destino, mistérios ou revelações. Destinos, mistérios ou revelações. Né? Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, né, nós encontramos o quê? Nós encontramos um Deus que nos predestinou em Cristo Jesus para a salvação. Um Deus que nos predestinou em Cristo Jesus para a salvação. E Ele mesmo nos colocou em Cristo. Ele mesmo nos colocou em Cristo. Quando Cristo morreu, houve a primeira obra da substituição. Quando Cristo foi levado na cruz, Ele tomou sobre si as minhas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Então, o castigo, o salário do pecado, o castigo era a morte. Então, nós somos colocados em Cristo. E quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Ou seja, na morte de Cristo, eu morri com Cristo. Então, na morte da morte, eu nasci de novo. Vamos lá? Vem comigo nesse raciocínio. Quando Cristo foi colocado na cruz para morrer, eu e você fomos colocados em Cristo. Nós estávamos lá, nós merecíamos. Ele substituiu, Ele tomou o nosso lugar. E na morte, por quê? Porque o salário da morte, salário do pecado é a morte. Então, até a morte foi tragada, até a morte foi colocada ali. A condenação do pecado, tudo foi colocado em Cristo. Então, na morte da morte, na cruz, eu morri com Cristo. Mas quando Cristo ressuscitou, eu que estava morto nos meus delitos e nos meus pecados, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Então já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer? O morrer é lucro. O morrer é lucro, né? O morrer é lucro. Então, vamos fazer o quê? Vamos continuar vivendo, né? Vamos continuar vivendo, vamos continuar agindo de maneira tal que nós possamos achar graça diante dos olhos do Senhor. Que nós possamos achar graça diante dos olhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor, elas estão em toda a terra. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Os olhos do Senhor, então, estão em toda a terra. E Ele contempla tanto os bons quanto os maus. Ele contempla tanto os bons quanto os maus. E em nome de Jesus, que nós possamos estar olhando para Cristo agora e encontrando em Cristo a nossa vitória. Porque Cristo é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. E o impossível pode acontecer assim que nós estamos agindo. Assim que nós estamos agindo, o impossível acontece. E dentro desses acontecimentos, nós encontramos a vitória. Nós encontramos a vitória de Cristo. A vitória de Cristo. Porque Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. O nosso Deus é poderoso para fazer
infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos ou imaginamos. E tudo aquilo que pedimos, né? Tudo aquilo que pedimos, se crermos que recebemos, assim será conosco. Assim será conosco. Deixa eu ver aqui uma mensagem da nossa irmã Adriana. Pastora Paz, tudo bem? Aleluia. Pastor, Sim, Adriana. o pastor está sabendo de alguma coisa que o povo está falando que hoje tem que fazer uma marcha para o Senhor às 20 horas, porque algo sobrenatural está vindo para o mundo. O pastor está sabendo de alguma coisa? Não estou sabendo não. Não, Adriana, não estou sabendo não. Você está sabendo de alguma coisa hoje, de uma marcha para Jesus? Se você estiver sabendo, diga para mim aí. Eu não sei, passa para mim as informações. Eu não estou sabendo não. When santo lombandan turisco intinto lomanai, David bara bara. Antui tu naso quinto demboro sentanto lomanabarai, guere susuli qui dissi tunta santo companaparai, David barei, demorou sentando longe. nambambaranto nishunendo nituni panaparai, de respiro kituri qui dentara sentanta ramanabarai, devas bara sharakata labarai, Desu tutte nus quindinta lambarante nescendente labanta na panapakara barabarai. Nevosque toris ubri babore sonto lom benisce detiri. Fospituru cumanassin sintanante nespendente lompanai. Arisquetu de monomoro. Se você está sabendo de alguma movimentação agora, diga para mim. Compartilha comigo aqui, por favor. Estou esperando aí, né? Essa ação aí, né? Para sabermos mais informação a respeito disso tudo, né? Dessa um tintolo manantana panapanai. Dera poriquetoro parasso ketolo pacorizuto undite santoro compenta lambanatini. Devandores poriquetori quetante santan cantanta lampana parai. Vori Antanta lampana pana. Zidarabarante neshandanta landana barambara. Harakori kweturu bara beresha labara. Nira bara. Antoteno sudinte santoro convinta rascentanto lombanatiri. Quere sukura kushem barante nescendente lombanatiri scendento riparai. Aspecorisu kiturisku indintaros pendenda landala manabarai. Barababara salapara. Kariskacha lakandandala manabarai. Senza tendara sempre un tentolo manabarai. Suriquituris quindonis intentolo. Vesbera beri sericete riquiti sutis contanta las pentanta lampane parai. Les eduris quinto non barante nescendente andanta lampana para. Baris baracanton de lomba nesce tento lompana parai. Zervis biri quiri suscalus quitinte nescendente. Quantante nascentento lompana parai. Secondo ero sentento limanai. Rares beri. Usalo cosuri quinto non. Fes ben. Curesi turis quindo nisso tanto lompana parai.
Aresi cori guidoris pendendolo manabereshi dentro lombarambarante nescendendo landolambanabarai. Guere dore guere bere scedere bare. Nara bara. Da senta lá, bandare, cure sucuri quinto risintonto lontanam panai, zere kitiris hidus kentantalantana shantantalam parai. Abri abori quinto nobare sentendo riso intanto contano tonto lompeni parasha dandala manabara bari sakara di supituri quintento rosanto levus cadus santuntalomeni scindintolo spentallavantana sentantala cantantala menibarei gori sucori squito disciuti sintent sampan canto som contonte luce tutti rusquititi bispitituri purei duvas bandala bantala sentandaganda la manesse tintoro pacantoli panaparai. Por isso eu permaneço aqui suscituri quindendo levin santanto conta no panai leves bere situri quindentara sentanto lambanabarai guares balantara sendant la canto no pontonto lompane parai devetores quando romeni bareshi tuntaro santon faz bere gueri sintoros pentento manabarai Dwarandanda landanta nashandanta lambana bara guere sutaro barosso intendolo manabarai guara suturi quidere seturi pareisho esquintonton fez bera curi sutis quintintolo manabarai. Aleluia! O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos ou imaginamos. Como eu estava dizendo, eu estava falando a respeito de destino, mistérios ou revelações. Normalmente as pessoas elas ficam preocupadas com o seu destino. Normalmente as pessoas elas ficam preocupadas com o que vai acontecer após a morte. Não são todas as religiões que têm a mesma doutrina, né? Não são todas as religiões que têm a mesma doutrina. Mas me permita dar-lhe uma boa palavra. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. Então não é verdade, certo? Que nós estamos jogados aqui no planeta Terra. Não é verdade que nós estamos aqui à mercê de todos os acontecimentos, terremotos, maremotos, furacões, né? Eu acabei de ouvir uma notícia aqui, ainda não confirmei a notícia, né? Se você que está aí ligado comigo, se você tem essa informação, repasse para nós aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho lá para você receber as notificações de quando nós estivermos ao vivo, sempre que o Senhor permitir, certo? Ao meio-dia eu quero estar ao vivo, mas não depende exclusivamente de mim, depende do Senhor, né? Depende do Senhor. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Por que depende do Senhor? Porque quando eu abri essa live, eu consagrei essa live ao Senhor, eu estou orando pelas autoridades, estou orando pelas pessoas que vão assistir, as pessoas que vão participar, né? E hoje eu quero meditar a respeito de um assunto muito interessante, que fala a respeito de destino, mistérios ou revelações. Porque é uma preocupação, né? É uma preocupação. Embora o destino, certo? Ele é feito de estações. A nossa vida é feita de estações, né? Nós estávamos lá no céu, no coração de Deus, né? Estávamos lá no céu, no coração de Deus. E aprove ao Senhor nos escolher.
E o nosso primeiro destino foi o óvulo da nossa mãe, onde nós nos formamos, porque a Bíblia diz que antes de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, Deus já nos chamava pelo nome, certo? Então esse teu nome aí, ele tem muito sentido, certo? Esse teu nome tem muito sentido. E Deus já te conhecia pelo nome, Escreva o teu nome aqui no chat, eu estou esperando aqui você, né? Escreva o teu nome no chat, você que está com a gente aí, escreva o seu pedido de oração, deixe seu joinha, isso nos ajuda para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante, um vídeo que pode abençoar, e ele então começa a distribuir esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, né? Como base dessa minha meditação, eu tenho o Salmo 104:14, que diz assim: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as suas cadeias. Salmo 107:14. Nós vamos entender que o nosso Deus é absoluto. E Ele é incomparável. E nas suas mãos está tanto o abater quanto o exaltar. Ele estabelece os reis e remove os reis. E disse Jesus que tempos e épocas competem ao Pai. Lá em Atos 1:7. Quando Deus nos tirou das trevas, pastor, Deus nos tirou das trevas para nos colocar em Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não havia um justo sequer. Não havia ninguém que pudesse salvar a humanidade. Aqui na terra não tinha ninguém. Por quê? Porque todos os homens nascidos de mulher nasceram debaixo da condenação do pecado. Porque quando Adão pecou, todos pecaram. Pastor, você fala todo dia isso, mas isso é o que precisa inculcar. Essa é a pregação de Cristo. Porque a pregação do anticristo é: você vai conquistar, você vai vencer. A pregação do anticristo é ensinar as pessoas a viver aqui na terra. O anticristo está ensinando as pessoas a viver aqui na terra. O anticristo está ensinando as pessoas a se dar bem na vida. O anticristo está ensinando as pessoas que elas podem viver do jeito que elas quiserem. O anticristo está dizendo para as pessoas que não existe Deus. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, ele disse: não, existe Deus sim, mas Deus está lá no céu. Deus está lá no céu, Deus não está interessado nos seus problemas. Se você fazer o certo, vai dar tudo certo. Essa é a pregação do anticristo. Não, pastor, essa pregação está lá em Gênesis. Foi Deus que falou para Caim. Sim, foi Deus que falou para Caim. Mas Deus não está falando hoje com Caim. Tendo outrora Deus falado através dos seus servos, os profetas, hoje Deus está falando através do Filho. Deus está falando com aqueles que passaram pela cruz. Porque para Caim, o próprio Deus falou para ele: se ele fizer tudo certo, vai dar certo. E se você fizer tudo certo, vai dar certo. Mas isso não é certeza de salvação, porque salvação só em Jesus. Ah, qual é o certo? Então, é aí que está o detalhe. O anticristo está relativando aquilo que é certo. O anticristo está relativando aquilo que é certo, né?
Mas qual é a pregação de Cristo? A pregação de Cristo a respeito de destino é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Pois Deus nos predestinou, Deus nos deu um destino em Cristo, que é a salvação. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu na cruz, ele tirou o pecado do mundo. Mas para que ele pudesse tirar o pecado do mundo, ele tinha que colocar toda a humanidade. Mas quem fez isso? Deus fez isso. E, pastor, eu não entendo isso então. A Bíblia diz que pela fé eu entendo que os mundos foram criados. É pela fé que eu entendo. É pela fé que eu entendo. E você tem essa porção de fé aí. Você tem essa porção de fé, sim. E o Espírito Santo está aí para te revelar. Por isso que eu disse, destino, mistérios ou revelações. O seu destino é mistério enquanto você não entrega a sua vida para Cristo. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Cristo, o seu destino lhe é revelado. E os seus próximos destinos, ou as próximas etapas até chegar em Sião, também vai te sendo revelada. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus, o nosso Pai, nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. E aí o reino de Deus foi implantado dentro de nós. Nós nascemos de novo. E nesse novo nascimento, nós recebemos um selo do Espírito, Fomos selados, que é o penhor da nossa salvação. É como se te entregasse uma passagem dizendo assim, olha, está tudo pronto para a viagem, já está tudo preparado para a viagem. Esse é o primeiro passo da salvação. A salvação, na realidade de Deus, ela é completa, mas ela é vivida aqui processualmente. É por isso que o escritor sagrado disse, operai a vossa salvação. Operai a vossa salvação. Tem um livro muito antigo que diz assim, em meus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Pastor, eu não sei o que fazer. Então pergunte. Ele vai te revelando. Então, é nesse tempo, certo, que eu gostaria de propor uma pausa para sabermos qual é a tua realidade hoje. Você está em Cristo ou você está em crise? Porque existem duas realidades aqui na Terra. As pessoas que estão em Cristo e as pessoas que estão em crise. Não tem como, pastor, eu estou em Cristo, mas eu estou em crise. Não. Ou você está em Cristo ou você está em crise. Então, pastor, eu olho para a situação e eu vejo uma crise, eu vejo um caos. Então, olhe para dentro de você, porque Cristo está te esperando aí dentro. Jesus está dentro de nós e Ele está nos esperando ali. Então, nós precisamos, mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Como é que eu vou fazer para isso? Então, Nicodemos fez essa pergunta para Jesus e Jesus falou para ele assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não herda o reino. Então entenda, nós somos colocados em Cristo. Na morte de Cristo, eu morri com Cristo. Quando Cristo estava morrendo, eu morri com Cristo. Na morte da morte, eu ganhei o direito de nascer de novo. Na morte da morte, eu ganhei o direito de nascer de novo. Por quê? Porque quem nasce, quem
entrega a vida para Jesus, morre 2 vezes para ressuscitar uma, para ficar vivo eternamente. Mas quem ainda não entregou a vida para Jesus, vai morrer uma morte só. E quando ressuscitar, não vai ressuscitar, vai permanecer na morte. Vai permanecer na morte. Você só vai ouvir uma sentença. Porque tem 2 palavras que Jesus vai falar: servo bom e fiel, serva boa e fiel, fostes fiel no pouco, entre no muito do meu Pai. Ou apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É simples. É muito simples assim. Mas eu conheço Jesus. Se você conhece Jesus, você entregou sua vida para Ele. Porque não tem como conhecer Jesus e não entregar a vida para Ele. Se você entregou a sua vida para Ele, a sua vida não é mais sua, agora é dele. E a vida que você está vivendo agora não é mais a sua vida, é a vida dele. E aí é muito fácil saber como viver. Em meus passos, o que faria Jesus? Jesus, quando foi agredido, quando bateram numa face, ele deu a outra. Jesus, quando agredido, e por todo o sofrimento que ele passou, ele olhou e falou: Pai, ele viu os agressores, ele viu as pessoas rejeitando ele, e ele disse: Pai, perdoa-os. A graça aceita o inaceitável. E Jesus liberou a dispensação da graça. Quando Jesus nasceu, certo? Ele nasceu para liberar o tempo da graça. O tempo da graça. E aí Jesus foi à cruz e consumou, fez a obra perfeita. Fez a obra perfeita. Porque a graça faz justo os pecadores. Eu era pecador. Hoje, Deus me fez pela graça um justo, justificado em Jesus Cristo. Justo não é uma pessoa sem pecado, não é uma pessoa que erra. Justo é alguém que cumpriu toda a lei. Porque Jesus cumpriu toda a lei. E então, ele me justificou. E Romanos 5:1 diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Se temos paz com Deus, se eu tenho paz com Deus, para que eu vou brigar com as pessoas? Por quê? Para que eu vou brigar com as pessoas se eu tenho paz com Deus? Se eu estou em paz com Deus? Pastor, por que as pessoas vêm brigar comigo então? Porque elas não têm paz com Deus. Elas não têm paz com Deus. Por quê? Porque se eu tenho paz com Deus, se Deus é meu amigo, eu vou perguntar para Ele qual é o meu destino ali, naquele momento. Para que eu fui chamado? Para que eu fui criado? E Ele vai me dizer: você foi chamado para não brigar. Porque ao homem de Deus, à mulher de Deus, não convém contender. É muito fácil saber a vontade de Deus, gente. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu não conhecia a Bíblia. Eu não lia a Bíblia. Mas o primeiro presente que eu pedi a Deus, após a salvação, quando eu nasci de novo, em outubro de 1994, eu pedi um presente. Eu falei: Pai, me dá um presente. Ele falou: o que você quer, meu filho? Eu falei: eu quero uma Bíblia. Porque eu quero te conhecer, eu quero conhecer Jesus. As pessoas pensam que ficam só ficar cantando: eu quero conhecer Jesus. Você vai conhecer.
Pode ser que sim. Mas se ele deixou uma Bíblia escrita, Oi, Arlete, a paz, tudo bem, Arlete? Exatamente isso. Se ele deixou uma Bíblia escrita, não precisa que Jesus venha aparecer para você todos os dias. Todos os dias. Imagine só Jesus falando para você: Arlete, agora eu vou ensinar a Bíblia para você. Os anjos queriam fazer esse trabalho, mas são os homens que fazem. São os homens que fazem. Eu quero sim ensinar a Bíblia para você. E se você quiser continuar estudando a Bíblia juntamente comigo, se inscreva no meu canal. Aperte o sininho, né? Aperte o sininho, põe ele para poder tocar sempre, né? Então, no versos 13, vemos um homem clamando ao Senhor. Porque lhe abateu o coração com trabalhos, e eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. Você está angustiado com algum problema, com alguma coisa? Você está... É isso mesmo, Arlete. Não nos separamos mais. Não nos separamos mais dos ensinamentos de Cristo. Não tem como nos separar dos ensinamentos de Cristo. Que nascemos... Exatamente. E então, eu estou falando, Arlete, a respeito do Salmo 107, né? E no versículo 13, nós vemos um homem clamando ao Senhor, porque lhe abateu o coração com trabalhos. Eles tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Então, você pode dar graças ao Senhor pelo seu constante amor, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, conforme está escrito no verso 15 e 16. No mesmo salmo também está escrito: quem é sábio observe essas coisas e considere atentamente o grande amor do Senhor. Então nós precisamos considerar o grande amor do Senhor, porque nós éramos inimigos de Deus. Então não espere chegar o dia da angústia, não espere chegar o dia da angústia, porque o dia mal vem, né? O choro pode durar uma noite. Noites espirituais fazem parte da realidade. Eu ainda depois vou consultar a respeito dessa marcha, desse momento de oração, desse movimento de oração, agora a respeito de 20 de agosto, que a Adriana disse para mim. Mas não espere chegar, né? Tiago, ele escreve que se alguém tem falta de sabedoria, que peça ao Senhor. Se você não sabe o seu destino, peça ao Senhor. Lembra, fé para entender, sabedoria para escolher. Fé para entender, sabedoria para escolher. Porque para viver você precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vou repetir para você: fé para viver, sabedoria, fé para entender, sabedoria para viver. Porque pela fé eu entendo, eu recebo revelações de Deus, porções que estão escritas na palavra de Deus. Na medida que eu vou lendo a Bíblia pela fé, eu vou recebendo porções
porções da palavra de Deus que se tornam para mim revelações. Quando eu estava escrevendo as minhas lamentações, né? Um dia eu me deparei com uma oração do profeta Jeremias. O profeta Jeremias estava orando a Deus, ele dizia assim: Senhor, serias tu um ribeiro ilusório na minha vida? Eu não sei como é que está a sua alma. Permita que o Espírito Santo faça um raio-x da sua alma. O profeta, ele estava com a sua alma abatida, ele estava angustiado, né? Possivelmente ele estava vivendo uma perseguição muito grande, porque ele tinha profetizado que uma catástrofe ia acontecer, né? Ele tinha profetizado que, né? Ele tinha profetizado que uma catástrofe ia acontecer, ele tinha profetizado que se fazia necessário Israel, o reino de Israel, se render a Nabucodonosor, mas todos os outros profetas não. O rei também não queria ouvir. O rei quis ir à guerra com a Babilônia. E você conhece a história, se não conhece a história, está lá na Bíblia, certo? No livro de Jeremias, também está no livro de Crônicas. E Nabucodonosor faz um cerco, invade a Babilônia, invade Israel, a Babilônia invade Israel, e Nabuzaradan, o general de Nabucodonosor, vai no poço aonde Jeremias estava, aonde Jeremias foi jogado, e vai até Jeremias e diz para Jeremias assim: Jeremias, foi você que profetizou a nossa vitória? O Jeremias falou assim: então, eu não profetizei a sua vitória, não é que eu estava torcendo para a Babilônia. Ele não falou isso não, eu estou falando, certo? Mas eu disse aquilo que o Senhor me disse, porque o papel do profeta, o destino de Jeremias era trazer aquela revelação, aquilo que foi revelado para Jeremias, ele revelou para a nação. Mas no meio de toda essa angústia, Jeremias ora assim: seria tu um ribeiro ilusório para mim? O que é um ribeiro ilusório? É um rio que corre um período do ano e depois seca. Nós temos lá, caminho para a nossa base, em Umbuzeiro, lá no Ceará, no período da chuva eu não posso atravessar o rio, porque o rio enche, né? Mas quando para a chuva, abril, maio, assim, né? Rapidinho aquela água corre e seca, aquele ribeiro se torna um ribeiro ilusório, porque não tem uma fonte. E aí eu passo pelo rio com a caminhonete, eu passo pelo rio pela moto, eu passo o rio. Ali eu sei que corre um rio, mas só vai correr o rio lá quando chover. Lá em Israel também tem um rio perene. Por quê? Porque em Israel neva, faz muito frio. E aí, todo o gelo não é uma fonte, não é um rio que tem uma nascente. Como, por exemplo, o Ribeirão Tatu aqui em Limeira tem uma nascente. Ele vem lá de Cordeirópolis, né? O Rio São Francisco, que vai lá para a Bahia, ele tem uma nascente em Minas Gerais. Mas tem um rio em Israel que não tem uma nascente. E ele se forma quando? Quando vem o verão, começa a derreter o gelo das montanhas, aí aquele gelo vai se tornando água, vai correndo, e forma um rio. Forma um rio, certo? Mas quando acaba todo o degelo, não tem mais gelo, aquele rio também seca. É um rio ilusório, é um rio temporário. É algo que a pessoa pensa que tem e vai buscar e não tem. É uma ilusão.
que é Deus para você? Deus é uma ilusão ou Deus é uma realidade? E quando eu falo de Deus, eu estou falando do Deus que criou o céu, a terra e o mar. O Deus que amou o mundo de tal maneira a ponto de enviar seu Filho para morrer por você. Deixou uma Bíblia escrita, porque a Bíblia é a história desse Deus que ama a mim e a você, um pecador. É certo que ele veio atrás dos pecadores. E aí, pastor? E aí você precisa se conscientizar se você é um pecador ou não. Se você é pecador ou não. Pastor, é claro que eu peco, mas presta atenção, eu já falei a respeito disso, está no meu canal aí, né? Você peca porque é pecador? Ou é pecador porque peca? Eu já falei a respeito dessa resposta, certo? Nós somos pecadores por causa do pecado, porque nós nascemos em pecado. Porque quando Adão pecou, todos pecaram. Separados estamos da glória de Deus. E quando eu entrego a vida para Jesus, o pecado já não tem mais domínio. Lembra que eu disse? Na morte de Cristo, morreu a morte. Então, na morte da morte, eu nasci de novo. Porque se o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu no meu lugar, Jesus destruiu a morte, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Tanto é que Jesus é o único que ressuscitou. Está escrito: morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? E para mim e para você que é cristão, que foi predestinado à salvação, você que crê que foi predestinado à salvação, você que entregou sua vida para Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que confessou Jesus com a sua boca e crê com o coração que Jesus ressuscitou, então você crê no poder da ressurreição, você nasceu de novo. Eu quero declarar o impacto da ressurreição na sua vida, o impacto da ressurreição na sua vida, para que toda crise existencial deixe a sua vida, para que toda dúvida vá embora, que a cruz equilibre a sua vida, e ainda que haja uma situação de caos dentro de você, o Espírito Santo está pairando agora, e eu quero dizer: Senhor, faz teu haja, haja vida na vida do meu ouvinte. Eu oro por aqueles que vão dar crédito a essa pregação, que você possa nascer de novo, que você seja curado, não importa a enfermidade que você está enfrentando, que você receba a cura agora. Enfermidade de alma, receba a cura. Enfermidade física, receba a cura. Não importa. Eu sei que Jesus curou a todos. Pastor, mas eu fui predestinado a ser curado? Sim, você. Em Cristo nós somos predestinados à cura. Pastor, mas eu já vi crente morrer, vários crentes morreram, mas não morreram de doença. Ei, presta atenção. Presta atenção. Quem dá o diagnóstico que a pessoa morreu disso ou daquilo são os médicos. São os médicos. Mas Deus não precisa. Deus não precisa que você fique enfermo para morrer. É só Ele te chamar. Mas que pena, a irmã Regina sofreu um acidente, era dia de morrer, gente. Era dia de morrer. Era o destino dela. Mas ela viveu todas as etapas do destino dela, todo o destino que ela tinha. Eu me lembro do dia, lá em 2023, que conversando com ela, eu disse para ela assim: irmã Regina, lá no Nordeste,
tem 1 milhão de surdos. A população do Nordeste é mais ou menos 46 milhões. É o cálculo que o Lula e o PT faz. 46 milhões. Deve ter um pouquinho mais. Mas tem aproximadamente 1 milhão de surdos lá no Nordeste. 1 milhão de surdos. Quando eu disse para ela que tinha 1 milhão de surdos lá, e eu não tinha como comunicar com eles. Quando eu disse para ela que eu fui orar por uma missionária lá na base do Unici, para que Deus curasse a surdez dela, ela ficou brava comigo, ela me chamou de louco. Ela não queria ser curada, porque, presta atenção, ela não queria ser curada, porque ela nasceu surda. E ela era missionária, e como missionária ela queria falar aos surdos. E ela entendia que como uma surda, certo? Ela ia acessar os outros surdos. Quem sou eu? Deixei de ser louco. Deixei de ser louco. Jesus me ama, Jesus ama os surdos. E a Regina então entendeu que o destino dela seria o Impacto Sertão, seria Juazeiro do Norte, e ela foi. Nós fomos em 5 cidades. Cada cidade que nós íamos, o Espírito Santo levava ela no destino, que era alcançar os surdos. E ela se comunicava com os surdos. E ela falava do amor de Deus para o surdo. Ela dizia que Deus tinha mandado ela, que Jesus tinha mandado ela falar do amor do Pai pelo surdo. Ela não tinha uma unção de cura para surdo. Ela não estava interessada em orar para os surdos pudessem ouvir. Ela estava interessada em comunicar o amor do Pai aos surdos. E ela fez isso de uma maneira linda. Eu vi. Então, era dia de sofrer o acidente. Era dia em que lá no hospital nós pudéssemos orar e pedir ao Senhor: Senhor, se não é o dia de morrer, cura ela. Mas era o dia de morrer. Ela não foi achada em falta, ela foi achada adorando, ela foi achada servindo. E eu quero orar pela pessoa que atropelou ela. Eu não conheço essa pessoa, mas eu sei que houve um atropelamento, ela se envolveu num acidente. Eu quero orar por essa pessoa agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu não sei quem é, mas o Senhor sabe quem é. Então alcança essa pessoa agora. Se ela não te conhece, se revela a ela, revela o amor do Pai para ela, Espírito Santo. Se ela te conhece, acalma o coração dela. Entenda que ela não deve ficar nessa prisão da culpa. Entenda que ela não deve ficar nessa prisão da culpa. Foi um acidente e ela não foi usada por Satanás para matar a serva de Deus, não, nada a ver. Era o dia de morrer. Não importa a circunstância. A Bíblia diz que morreu o justo e os anjos vieram buscar. Morreu o justo e os anjos vieram buscar. Mas é certo que existe uma seta de morte que voa ao meio-dia. E eu quero repreender toda a seta de morte, toda a seta do inferno contra a sua vida, contra a sua família, em nome de Jesus. Eu digo: Satanás, paralisado seja a tua obra. Você pensou que eu ia esquecer de você, né, Satanás? Escuta aqui, seu maldito.
Escuta aqui, homem forte da cidade de Limeira. Você me conhece, eu também te conheço. Escuta aqui, homem forte do Brasil. Você me conhece, eu também te conheço. Eu não estou sozinho, viu? A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu estou assentado em Cristo Jesus, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E na autoridade da igreja, eu digo em nome de Jesus, deixe o Brasil livre para servir ao Senhor. Deixe o Brasil livre para servir ao Senhor. Eu oro para que toda intenção maligna do inferno contra os brasileiros, contra as famílias, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que venha o teu reino sobre o Brasil. Fazem 32 anos, vai fazer 34 anos agora em outubro, que eu proclamo que o Brasil é do Senhor Jesus. Essa é a minha fé. Qual é a sua fé? Que o Brasil é do Lula, o Brasil é do PT? Não. O Brasil é do Senhor Jesus. E é o Senhor quem abate e quem exalta. Se você está sentindo abatido, clame, que o Senhor te levante. Tem uma música que eu cantei hoje. Amém, Arlete, amém. Tem uma música que eu, na nossa oração da manhã, das 5 da manhã, eu fiz o Márcio lembrar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não perca o teu sono, o teu sonho. Mas levante na madrugada para orar. E orai por mim. Eu oro por você, Arlete. Eu oro pela sua família. Nós estamos em concordância aqui, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja despertando aqueles que estão vivendo o sonho da alma, aqueles que estão vivendo presos num calabouço de culpa. Né, Arlete? Você é prova viva que não era dia de morrer. Você venceu um câncer, venceu. Não era dia de morrer. Nós sabemos, vai chegar o dia de morrer, porque a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas por hoje eu declaro a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Eu declaro a vitória de Cristo sobre a sua alma. Eu declaro em nome de Jesus que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, em nome de Jesus. 12h55 e nós encerramos essa live. Se o Senhor permitir, amanhã ao meio-dia eu estou aqui. Se não, se você está inscrito no canal, até uma próxima oportunidade. Paz.